Oi, gente! Essa é a parte 2 da aula sobre as possibilidades de estrutura no texto dissertativo e argumentativo. Então, vamos lá, continuando. Eu já falei sobre alguns tipos de texto e alguns tipos de estrutura, né? Agora eu vou continuar ainda falando sobre o esquema analítico, beleza? Vamos lá. Quando eu tenho um tema que tem lado positivo e negativo, ou que tem vantagens e desvantagens, como é que eu posso fazer a minha estrutura? Por exemplo, o voto deveria ser facultativo no Brasil? O que eu vou fazer aqui? Apresentar o meu tema, apresentar como eu vou trabalhar esse tema, ou seja, o voto ser facultativo tem vantagens e desvantagens. O voto ser obrigatório tem vantagens e desvantagens. Posso trazer o meu repertório aqui no primeiro parágrafo, ou talvez no último, quando eu estiver ponderando sobre isso, né? E no meu desenvolvimento, eu vou enumerar vantagens e depois eu vou enumerar desvantagens, por exemplo. E aí eu vou ponderar, tendo essas vantagens e tendo essas desvantagens, o que é melhor? É melhor ser facultativo ou é melhor ser obrigatório? Essa é a ponderação que eu vou fazer e que eu preciso determinar qual é a minha opinião, que eu vou fazer, por exemplo, no último parágrafo, nessa sugestão de estrutura que eu estou dando aqui para vocês. Se for no Enem, obrigatoriamente tem que ter a proposta de intervenção. Se não for no Enem, se for em qualquer outro vestibular, eu posso ponderar, trazer um argumento de autoridade, retomar o argumento de autoridade que eu trouxe lá no primeiro parágrafo para concluir o meu texto. Outro exemplo, eu posso ter um tema que me proponha uma comparação. Então, veja, por exemplo, os problemas da saúde pública serão resolvidos com mais investimento público ou com a iniciativa privada? Esse tema está me fazendo uma pergunta que eu preciso responder. Eu estou comparando aqui resolver os problemas com investimento público ou com a iniciativa privada. Então, eu preciso fazer essa comparação durante o meu texto. Então, o que eu posso fazer, por exemplo, no primeiro parágrafo, apresentar o tema, os problemas da saúde pública, e apresentar que será que é possível, posso fazer perguntas, né, no meu primeiro parágrafo, será que é possível resolver com investimento público? Será que o investimento público não é suficiente e será necessária a ajuda da iniciativa privada? Posso usar, já aqui no primeiro parágrafo, o meu repertório, ou posso deixar para o final, se eu quiser, mas preciso usar, tanto no Enem como em qualquer outro vestibular, né? Aí eu posso dividir o meu desenvolvimento em 2 parágrafos, e em um deles eu vou falar sobre as vantagens de fazer isso com o investimento público, e no terceiro parágrafo eu vou falar sobre como seria, né, se traria vantagens a ajuda da iniciativa privada. A gente pode falar aqui em privatização. Depois vou ponderar e escolher um dos dois. Qual que é melhor? Resolver com investimento público ou resolver com privatização? Beleza? Posso trazer, por exemplo, no segundo parágrafo, aquele que eu quero descartar. E aí, no terceiro parágrafo, aquele que eu quero valorizar. Porque aí eu trago um, apresento por que ele não é válido, e aí aquele que eu for defender, o investimento público ou a iniciativa privada, eu posso colocar no terceiro parágrafo, por exemplo. E aqui, no último parágrafo, eu vou ponderar entre os dois, ou escolher entre os dois qual é melhor e por quê. Esses são, então, vários tipos, né, de estruturação dentro do esquema analítico, né, que estão analisando o tema. Numa semana e mais para frente, a gente vai falar sobre outro tipo de esquema, né, para organizar o meu texto. A gente vai falar sobre o esquema dialético. Esse foi, então, o esquema analítico. Eu gostaria agora de parar um pouquinho de falar sobre redação e falar sobre um poema do Vinícius de Moraes, que se chama Para Viver um Grande Amor. Nesse poema, o eu lírico vai trazendo várias coisinhas que a gente precisa ter ou fazer para viver um grande amor. Sagrar-se cavalheiro, ser de sua dama por inteiro, fazer coisinhas, comidinhas, ser gentil e etc. Então ele vai falando de várias coisas. E no final do poema, ele diz: mas tudo isso não adianta nada se nessa selva escura e desvairada não se souber achar a grande amada para viver um grande amor. Essa é a estrofe final do poema. Então eu quero dizer para vocês, gente,
voltando aqui para a redação, que tudo isso que a gente viu até agora sobre estruturar um texto não adianta nada se não tiver conteúdo. Todo texto é 50% estrutura, 50% conteúdo. Se você não tiver o que falar sobre aquele assunto, não adianta nada você fazer uma estruturinha de apresentar o tema, causa, ou consequência, ou causa, consequência e solução. Não adianta nada. Você precisa ter o que falar sobre o tema. Então, antes de começar a escrever, quando você estiver fazendo o seu esqueleto, quando você estiver fazendo o seu planejamento, o seu projeto de texto, você precisa pensar o que eu tenho para falar sobre esse assunto. Qual é a opinião que eu vou defender sobre esse assunto? Eu sei as causas desse problema? O problema é violência contra a mulher. Eu sei falar de causas? Eu sei uma causa, eu sei duas causas. Nossa, que bom! Então você pode fazer uma estrutura dizendo que vai analisar as causas e trazer a causa 1, a causa 2 e a proposta de intervenção. Ou, eu não sei causa, mas eu sei consequência. Então, você pode fazer um esquema dizendo que vai analisar as consequências. E aí você vai falar de consequência 1, consequência 2 e proposta de intervenção. Ou, eu não sei nem causa nem consequência. Então, eu sei alguns fatores que eu posso analisar sobre isso e que eu consigo relacionar um com o outro e depois levar isso para uma conclusão? Sei. Então você vai usar essa estrutura. Tudo bem? Precisa pensar em qual conteúdo você tem para encher aquelas 30 linhas da sua redação. Beleza, meu povo? Lembrando que o repertório sociocultural, ou seja, citar um conteúdo de alguma disciplina, ou uma frase de algum autor, ou um filme, ou uma música, precisa acontecer em qualquer redação, no Enem, no vestibular, num artigo de opinião que você for publicar, num site, num blog, num jornal. Ele traz consistência para a sua argumentação, né? Por isso que a gente chama de, às vezes, de argumento de autoridade. Você torna a persuasão do seu texto mais forte. Então, usem sempre o repertório sociocultural. A proposta de intervenção, ela é obrigatória apenas no Enem. Em qualquer outro tipo de texto dissertativo, de qualquer outro vestibular ou de qualquer outro lugar, se você quiser dar uma solução para o problema, você pode, mas não é obrigatório. No Enem, é obrigatório e precisa ter os 5 elementos: agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento. Título. Gente, título é uma parte integrante do texto dissertativo. Precisa existir em qualquer texto dissertativo. Professora, então por que falam que no Enem não precisa usar o título? Porque no Enem o título não é considerado pela banca avaliadora na hora de dar a sua nota. E não é utilizado por um motivo, porque tem gente que copia a frase temática lá no título e depois foge ao tema durante o texto inteiro. Então, você não considerando o título, você consegue zerar a redação de uma pessoa que fugiu ao tema, mesmo se ela tiver copiado a frase temática lá na primeira linha, né? Essa é a lógica do Enem, porque o Enem é uma correção em massa, então precisa ter uma regra aí para os corretores para a gente conseguir corrigir com igualdade, né? Então, é por isso que o Enem não considera o título. Então no Enem não precisa pôr. É verdade. No Enem, se você não colocar, você consegue tirar nota 1000, mesmo sem ter colocado o título. Isso significa que você pode se acostumar a fazer texto sem título? Não, não significa. Qualquer texto dissertativo que você for fazer na sua vida precisa de um título, porque o título faz parte do texto. No Enem, se você não usar título, é só porque você quer ter uma linha a mais para escrever a sua redação. É o único motivo de não colocar um título no Enem, é ter uma linha a mais para argumentar, né? Para algum parágrafo que você queira fazer. Porque colocando o título, sobram para você 29 linhas, né? Para fazer a redação inteira. É o único motivo.
Fora isso, se sobrar uma linha no seu texto, essa linha precisa ser a primeira e precisa ter um título. Não se acostumem a fazer sem título, porque depois vocês vão colocar sem título lá na Unesp, na UFMS, na FUVEST, e vocês vão perder nota. É isso, pessoal. That's all, folks. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Estou à disposição para dúvidas. Vamos continuar dando mais dicas aí nas próximas semanas. Nessa semana agora tem um outro vídeo lá que eu fiz para vocês assistirem, tá? Sobre alguns comentários em relação às dúvidas mais frequentes de vocês. Assistam lá. Um beijo, tudo de bom e até mais. Tchau!